compartilhar a palavra sobre conosco. Obrigado. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Privilégio para mim estar aqui. Agradeço o convite do pastor Hebe. Peço perdão pela quebra do padrão, mas eu vim lá do Pará e estou muito frio. Queria convidar os irmãos, por favor, a abrirem suas Bíblias, no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. A gente vai ler dos versos 1 a 11, irmãos. Eclesiastes, capítulo 1, versos 1 a 11. Diz assim a Escritura Sagrada, Eclesiastes, capítulo 1, versos 1 a 11, irmãos. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Até aí, irmãos, vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Suplicamos a Tua misericórdia sobre nós mais uma vez, no Teu santo dia, no culto ao Senhor. O Senhor se manifeste, Deus, por meio da Tua palavra. O Senhor abra, Senhor, nosso coração, nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, a fim de que possamos aplicá-la, Deus, vivê-la, Senhor. Pai, não permita que sejamos indiferentes, frios diante da Tua vontade, mas que Tua vontade seja o nosso prazer, o nosso alimento. Fere nossos corações, Deus, se estão endurecidos, Pai. Corrige-nos, Senhor, anima, fortalece o nosso coração abatido, por meio da Tua palavra, Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, interessante que existia um período na literatura que os autores eles escreviam muita coisa pesada, melancólica, né? E refletia um espírito muito angustiado. Autores romancistas, filósofos. Houve um período que isso foi bem característico, mas na verdade em toda a história isso foi marcante, né? Essa necessidade de manifestar uma melancolia, uma falta de sentido, de propósito na vida. Existiu um momento em que isso foi muito forte. Né? Teve um livro de um autor muito conhecido, se não me engano, no século passado, 2 séculos atrás, e esse livro levou algumas pessoas até a se matarem. Né? E foi por uma identificação profunda com o personagem do livro. Na verdade, isso é a história da humanidade. Isso é a maneira da gente enxergar o pecado, né? O vazio do coração humano. Essa falta de propósito, você gastar sua energia, se dedicar a algo e no final das contas, você perceber que aquilo não fez sentido, né?
Isso leva a pessoa, qualquer ser humano, em busca de propósito, de sentido, à depressão, né? À ansiedade, à angústia, ao vazio. E isso, de certo modo, é um raciocínio muito correto. Quando você não olha para Deus, quando você não enxerga Deus, então é natural e é esperado que a sua vida não faça sentido. E que tudo que você faz não traga conforto, consolo e propósito para a sua vida. Essa é a maneira da gente enxergar esse mundo sem Deus. O livro de Eclesiastes é um livro muito peculiar e ele reflete exatamente essa ideia. Ele é um dos livros mais mal compreendidos da Bíblia. É um livro que suscita muito debate. E ele é visto, geralmente, se você já leu esse livro, ele traz um sentimento de melancolia, de escuridão, né, de pessimismo, porque a ideia do autor, provavelmente de Salomão, é tirar todo o sentido de tudo aquilo que a gente vê à nossa volta. Ele coloca como a vida debaixo do sol, e é esperado que a gente se sinta assim, né? Alguns estudiosos, eles enxergam o livro de Eclesiastes como um ponto fraco da fé judaica. É um livro que parece que não deveria estar ali no Antigo Testamento. Mas, na verdade, esse é um livro realista, não é um livro pessimista. E o objetivo do autor, que era um autor piedoso no final da sua vida, é um autor inspirado por Deus, nós cremos, o objetivo dele é exatamente fazer com que a gente seja provocado nas nossas inquietações, nas nossas frustrações, e a gente seja lançado para Deus, seja empurrado com violência para Deus. Eclesiastes foi escrito por Salomão, tá? Essa é a conclusão mais provável. E Salomão foi tido como o homem mais sábio do mundo. Salomão, vocês lembram, experimentou praticamente todas as coisas dessa vida, todas as experiências dessa vida, em todas as áreas: riqueza, prazeres, poder, conhecimento, como poucos na história, tá? Proporcionalmente, talvez ele tenha sido a pessoa talvez mais rica do mundo, mais poderosa do mundo. Mas no final da sua vida, depois de ter provado tudo, a conclusão dele é: debaixo do sol, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Poxa, que conclusão desesperadora e frustrante, né? Você imagina que todas as pessoas que estão correndo aí na corrida desesperada, frenética dessa vida, gostaria de encontrar alguém como Salomão, que provou de tudo, ouvir dizer assim: continue que você vai chegar lá. Mas é exatamente o oposto. Ele diz: desista, você não vai conseguir. Então a palavra de Salomão aqui é exatamente essa. Ele está empurrando o nosso coração para algo que faça sentido. Os versos 1 e 2, irmãos, deixa eu ler de novo, por favor, diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade, vaidades, diz o pregador, vaidade, vaidades, tudo é vaidade. Veja só, primeiro, só explicar para vocês que o autor do livro aqui, ele é chamado de pregador, tá? O autor não se identifica aqui como Salomão. A palavra pregador aqui no hebraico é a palavra que é traduzida no grego por Eclesiastes. É uma palavra que existe um debate em volta dela, se ela significa mestre, filósofo, mas a ideia é de alguém que está à frente de uma assembleia, está dirigindo a assembleia, uma assembleia de crentes judeus, pessoas que amam o Senhor, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E a conclusão foi que esse era um pregador. Então a tradução aqui muito apropriada, e foi traduzido no grego por Eclesiastes. Vocês lembram? Vem da palavra que significa igreja, tá? Então alguém que está à frente da igreja, guiando como um professor as pessoas ao Senhor, a Deus, chamado pregador, tá? Esse é o autor do livro, certo, irmãos? Há uma palavra que vai ressaltar aqui no início do livro, é a palavra vaidade. A palavra vaidade aqui literalmente significa vapor, ou sopro, ou bolha de sabão. E o pregador não é um pregador muito
Ele é um pregador diferente, né? Ele é um pregador que ele é muito prático o tempo todo e ele é bem contundente assim na vida diária. Esse livro ele é muito peculiar, muito interessante. E ele joga vaidade sobre tudo. Tudo é vaidade, tudo é uma bolha de sabão, tudo é vapor. Você imagina você ir para a igreja e ele passar ali 12 capítulos, ou seja, a pregação, o sermão inteiro, dizendo tudo é vaidade, tudo é vaidade. E ele passa alguns intervalos ali dizendo, mas em Deus tudo faz sentido. Mas em Deus você encontra propósito. E ele volta, mas tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo é um sopro, é correr atrás do vento. Tudo é vaidade. A palavra vaidade, ela é a palavra que define o segundo filho de Adão e Eva, chamado Abel. O nome dele era vapor, era sopro. E ele morreu cedo, né? Vocês lembram disso? Ele foi assassinado pelo seu irmão. Abel, revel é a palavra vaidade. Ele viveu pouco tempo, ele morreu na sua juventude assassinado. Então a vida é como Abel. Passa logo. Isso é a vida sem Deus. Sem Deus. O verso 3, gente, por favor, diz assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? A palavra proveito, ela também é uma palavra muito importante no livro. Ela aparece 14 vezes nesse livro. E ela significa excedente, significa lucro. Ele está dizendo, o que é que traz lucro nessa vida para você? Tá? Você está aí correndo atrás do lucro, certo? Você está organizando a sua vida, você é uma pessoa muito disciplinada, se planeja, trabalha muito. Ninguém aqui é preguiçoso, espero, e você está ali organizando a sua vida aí. E ele diz, isso é sem proveito. Não há excedente para nada do que você faz. Nada nesse mundo, por mais que pareça muito útil para você, vai trazer algum resultado bom, por mais produtivo que pareça, não traz nenhum proveito. Tá? E ele, além dessa palavrinha importante, ele usa também a palavra tudo, mais uma vez. A palavra todo, tudo. A palavra tudo aí, gente, se repete demais nesse livro. Metade do livro, quase que metade de todos os versículos do livro. Tudo é vaidade, tudo é sem proveito. Então você pega um copo d'água e ele diz isso é sem proveito. Você está cuidando da sua saúde, é sem proveito. Você está buscando uma promoção, é sem proveito. Você está constituindo uma família, é sem proveito. Mas que absurdo. Você ouviu um negócio desse na igreja? Sem Deus, nada faz sentido. Sua vida que você está trabalhando para organizar sem Deus vai ser mais uma frustração para você. Sem proveito. O que você tem buscado, então? O que você tem se afadigado e suado muito para construir nesse mundo? Qual é a sua filosofia de vida? Se Salomão ele pensa isso da vida no início do livro, o que ele vai continuar escrevendo, gente? O que Salomão está buscando aqui? Por que ele não parou no verso 2, onde ele fala que tudo é vaidade e tudo é sem proveito, no verso 3? Que apesar desse realismo cru e cruel, né, que leva qualquer ser humano comum à depressão, ele quer mostrar para a gente que é possível encontrar sentido, possível encontrar propósito. Na verdade, esse propósito, ele é tão substancial, ele é tão poderoso, que até quando você não consegue juntar aquelas coisas dessa vida que deveriam trazer sentido para você, como dinheiro, ou saúde, você ainda consegue encontrar propósito. Sem essas coisas. O propósito que Deus tem para nós, ele sobrepuja, ele fica acima daquilo que muitas vezes nos falta. Né? Então é mais do que glorificar a Deus, trabalhando bem, tendo dinheiro, constituindo uma família. É que mesmo que você não consiga essas coisas, você ainda pode encontrar propósito, sentido. Salomão quer ensinar isso para a gente. Vale a pena viver essa vida transitória,
essa mesmice, essa repetição, essa monotonia, que é a acusação que fazem a Salomão nesse livro. Você imagina que tem uma história, não sei se é real ou se é só uma ilustração, 2 trabalhadores que eles foram contratados para construir uma peça, eles tinham que montar uma peça. E aí um trabalhador terminava de montar e aquela peça era vendida. E o outro trabalhador que ganhava o mesmo salário, um excelente salário, aquela peça que ele terminava de montar, o empregado, o funcionário vinha, desmontava aquela peça toda e dava para ele de novo, para ele continuar montando. Ele montava, ele montava no outro dia, desmontava, e a vida dele era essa. Aí ele perguntou: por que a minha peça não é vendida? Por que vocês ficam desmontando e eu fico montando o tempo todo a mesma peça? Disseram para ele: olha, continue o seu trabalho, a gente só quer que você faça isso. E aí ele se demitiu, né? Porque ele não encontrou propósito naquilo que ele fazia. Então a falta de propósito e sentido, ela é desoladora, rasga a alma, ela desmancha a nossa natureza. E nós fomos criados para algo. Mas para que você foi criado? O que preenche o seu coração? O que traz sentido para a sua vida? Você termina o seu dia e diz: foi para isso que eu fui criado. Agora eu vou dormir em paz. Esse é o sentido da minha vida. Finalmente eu encontrei o sentido da minha vida. Eu vou ficar tranquilo hoje. Mas amanhã você acorda angustiado, estressado, fala uma besteira para sua esposa, para o seu marido. E aquilo acaba. O que é que define você de fato? Para provar o argumento, Salomão, ele traz uma lista de coisas. Ele vai aplicar agora o que ele disse nos primeiros 2 versículos. Tudo é vaidade. E aí, dos versos 4 a 7, Salomão vai aplicar esse princípio falando da criação. Vai falar do sol, do céu, do vento, dos rios. E a partir do verso 8 a 11, ele vai falar da experiência humana. Tá? Então a gente vai, para a próxima parte do texto, a gente vai dividir em 2 partes. Versos 4 a 7 e os versos 8 a 11. Vai mostrar que a natureza e as experiências humanas não trazem nada para a gente, por mais que pareça. As pessoas gostam, irmão, de falar em progresso, né, desenvolvimento. Você fica empolgado quando você vê as coisas fluírem, né, tecnologia avançando, inteligência artificial. Eu estou muito empolgado. Vejo a tecnologia crescer, as coisas parecem que vão... Mas no final das contas, é sempre a mesma coisa. Algum corrupto destrói tudo. As coisas, na verdade, já passaram. Isso que a gente está vendo, a gente está empolgado. É o mesmo sentimento que todo mundo já teve no século passado, ou há 4.000 anos atrás. E no final a gente está sempre decepcionado. Uma coisa muito interessante, irmãos, na primeira parte do texto, os versos 4 a 7, é que o pregador, Salomão, ele vai tratar da natureza. Ele vai falar de 4 elementos aí. Vejam comigo, por favor, versos 4 a 7, diz assim: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Vejam só, essa segunda parte do texto, ele vai falar da natureza, mas que a natureza não traz sentido para a gente. Ele vai resumir a natureza aí em 4 elementos, né? Terra, o sol, o vento e os rios. É interessante que, acho que 4 séculos depois, um filósofo, ele resumiu o universo em 4 elementos também. Né? Foi fogo, água, terra e vento. Salomão fez isso. Ele fez isso cerca de 400 ou 500 anos antes. 1000 anos antes de Cristo. Ele resumiu o universo em sol, vento, os rios, e ele está dizendo que esse universo não traz sentido para a nossa vida. Depois desse filósofo do 6º século antes de Cristo, um filósofo, 2 séculos depois, chamado Aristóteles,
ele disse que existia um quinto elemento, chamou de quintessência. Essa quintessência era uma coisa divina, né? Era algo acima da natureza. Um pagão, idólatra, que no final não identificou que elemento era esse. Mas o raciocínio dele era muito natural, vocês entendem? Ele não cria em Deus, mas ele sabia que a vida dele não tinha sentido. Foi por isso que aquilo que a gente considera algo tão inteligente, né, um filósofo, ele chegou a uma conclusão muito óbvia, na verdade. Existe algo mais além disso aqui. Ele chamou de algo divino, eterno, mas ele não sabia o que era. 7 séculos antes de Aristóteles, Salomão disse: Deus preenche o nosso coração. Deus é o sentido da nossa vida. Deus é o dono e o criador de todas essas coisas. E ele nos fez para ele. Salomão disse isso. Os filósofos desse mundo ignoraram isso. Desconsideraram a palavra de Deus. Não leram a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela precede tudo isso. Ela é eterna, ela é atual. E ela diz exatamente para onde a gente deve ir. Você imagina que esse livro aqui foi o livro que guiou tantos povos durante quase 4.000 anos, mais de 3.000 anos. A palavra de Deus, ela está aqui nas nossas mãos. Cada geração, Salomão diz, ela tem grande expectativa. A gente tem hoje, eu estava com os meus pais ontem andando ali na praia, e eu ficava vendo aquele grupo de pessoas iguais, né? E sentadas ali, a gente sentou ali na mureta da Urca, né? Muito perto do pessoal que senta ali com ele, um pouco afastado. E o que eles estavam conversando, né? O pensamento deles. A mesma coisa sempre. As mesmas expectativas. Você está esperando algo promissor sem Deus. Mesma roupa, mesma filosofia. Eu acho que até o mesmo curso da faculdade. É a mesmice dessa vida, sem Deus. Estão buscando algo. Cada geração, ela tem grande expectativa. Sempre existe uma emergência. Você considera o seu tempo o pior de todos? Você já falou, já ouviu isso? O nosso tempo é o pior tempo de todos. Toda geração considera isso. É sempre uma emergência. É sempre um desespero. Então a geração presente, ela acha sempre que os seus desafios são os maiores. Mas na verdade, nada acontece. Nada acontece. A gente está há 100 anos aí com a igreja evangélica, pentecostal, dizendo que Jesus vai voltar amanhã. Porque é guerra, porque teve um tsunami no Japão, porque sempre a gente está desesperado e agoniado. É sempre a mesma coisa. O pecado é sempre o mesmo. O desespero é sempre o mesmo. Qual o proveito, então, irmãos? O que a gente ganha se é tudo sempre a mesma coisa? Um grupo de pessoas está saindo, outro grupo está entrando, mas a terra permanece ali. Ele diz, a terra está no mesmo lugar. Isso é uma visão descritiva de Salomão, né? Interessante que em outro lugar da Bíblia diz que a terra e o céu passam, mas a palavra de Deus permanece. Mas aqui Salomão disse que a terra permanece. Ele está dizendo, na verdade, que a terra está aí há um tempão e todo dia está morrendo alguém, nascendo gente nova. E é sempre a mesma coisa. Hoje a gente está vivendo essa emergência ambiental, dizendo que o mundo está acabando, que é queimada e a destruição da natureza, e é sempre a mesma coisa e nada acontece. E o aquecimento global, aí de repente aparece um bloco de gelo de
não sei quantos quilômetros ali. O pessoal está sempre desesperado, mas a terra permanece aí. E esse pessoal que criou esse discurso vai embora. Então eles criam outra emergência. Sempre a mesma coisa. Irmãos, reflitam aí. Vocês são filósofos, né? Vocês devem pensar que essas considerações, elas devem trazer sabedoria para nós. Para uma pessoa que não conhece o Senhor, que não conhece a Deus, que não ora, nós aprendemos hoje, ela vai enlouquecer. Mas para nós isso é profunda sabedoria. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 39. Vamos ler o Salmo 39, versos 4 a 7. O Salmo 39, versos 4 a 7, irmãos, diz assim: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. O salmista aí, ele considera o fim da vida dele. Salomão, ele está fazendo exatamente isso. Eclesiastes capítulo 1. Geração vem, geração vai. Só que ele fala de modo que ele usa uma linguagem que ele está considerando a pessoa que ela não consegue ver essas coisas com Deus. Então, ela entra em desespero. Mas perceba que na linguagem do salmista isso é profunda sabedoria. Ele está considerando o fim da vida dele. E a conclusão dele é: Deus é a minha esperança. Deus é a minha esperança. Moisés, ele diz isso no Salmo 90, ele fala, nos ensina a contar os nossos dias. Salomão, ainda em Eclesiastes, capítulo 7, ele vai dizer que a casa onde há luto é melhor do que a casa onde há festa, porque ali se vê o fim de todos os homens. Você deve considerar isso na sua vida. Os puritanos, irmãos, um dos temas de meditação deles era a morte. Mas a nossa cultura lê um negócio desse, é estranho, você tem meio que um choque cultural. Para eles era algo extremamente necessário. Você refletir sobre a ira de Deus, refletir sobre a morte, você considerar o fim dos seus dias e pensar na eternidade de Deus. Deus é eterno, nós somos passageiros. Salomão está fazendo exatamente isso aqui. Então alguém vai dizer assim: eu vou morrer amanhã. O que você está dizendo? Uma pessoa vai ter uma crise de ansiedade, vai ficar agoniada sem querer sair de casa. O Salomão está ensinando aqui que isso é sabedoria, para que você encontre refúgio naquilo que é eterno. Porque você vai passar, não importa se amanhã, ou hoje, ou daqui a 50 anos. Deus é eterno e você não é eterno. Então o seu sentido não é você cuidar da sua saúde. Salomão não está dizendo para você não cuidar da sua saúde. Vocês estão entendendo o que ele está fazendo? O propósito da sua vida não é comer bem, não é encontrar um bom emprego, é Deus. Em Deus, você pode fazer isso muito bem. E sem Deus, você pode achar que está fazendo isso bem e no final você sai frustrado. Então, você não deve esquecer. O Salomão está fazendo aqui, não é tentar levar você ao desespero, mas ele está procurando mostrar para a gente como é que a gente pode desfrutar de uma vida temporal, desfrutar daquilo que ele deu para nós, como Paulo diz, tudo é vosso, tudo isso é nosso, mas de modo a enfrentar com resiliência, com sabedoria, com piedade, a mesmice da vida,
e a transitoriedade dessa vida. Porque sem Deus não é possível. Sem Deus, você vai entrar em choque, você vai entrar em desespero. Então ele diz que o sol se levanta e se põe todos os dias. Sempre a mesma coisa. Veja, a linguagem que ele usa é a linguagem de alguém que enxerga desse modo. De novo o sol está nascendo e o sol está se pondo. Amanhã eu sei que vai ser assim de novo. A vida é previsível. A previsibilidade da vida chateia a gente. A gente não gosta dessas coisas, a gente quer algo novo. Salomão está dizendo que a pessoa que não enxerga Deus na vida, ela vê a vida desse jeito. Não é para a gente ver a vida desse jeito. Ele não tá fazendo uma tese aqui de uma pessoa mórbida, frustrada. Ele está dizendo que a pessoa mórbida, frustrada, agoniada, angustiada, ela vai enxergar a vida desse jeito. Então a gente se volta para a natureza buscando consolo. E você encontra uma natureza previsível. E aí a frustração ela vai ser poderosa, porque o pagão que não tem Deus, quando ele vai buscar consolo na natureza, ele adora a natureza. E a natureza decepciona ele. Então ele idolatra o sol. E o sol frustra ele. Porque o sol é mecânico. Ele não ouve. Ele não pode escutar, ele não pode falar. Ele não pode conceder aquilo que ele necessita para viver eternamente. Isso é a mesmice da vida. Idolatria. Essa idolatria. Que você encontra o seu consolo, o seu sentido nesse mundo. Você vai sair frustrado. Mas não é assim que a gente deve enxergar a criação. É isso que Salomão quer que a gente entenda. Quando você conhece o Senhor, você vai perceber Deus e o propósito de Deus naquilo que Ele faz. Então a gente deve ver, irmãos, não a previsibilidade da criação como uma coisa chata, mas o cuidado de Deus, a sabedoria de Deus, o mecanismo que Ele criou para cuidar da nossa vida. Como é que Ele faz as coisas se encaixarem e funcionarem bem. A gente deve enxergar a estabilidade e constância. Você viu como é que a coisa muda? De uma desqualificação para um atributo importante, necessário. Porque Deus, Ele dirige a criação para cuidar de mim, para a glória do seu nome. Porque a vida não é chata. Em Deus, tudo faz sentido. Tem um livro de um autor chamado, esqueci o nome dele agora, mas é o filho do Douglas Wilson. E ele disse que ele começa o livro dele descrevendo um floco de neve caindo do céu. Você não entende o que está acontecendo ali. Ele começa a descrever os aspectos do floco de neve, como é que ele está vindo, e aí, quando ele descreve, acho que uma página inteira, você entende que é um floco de neve. E a ideia que ele está tentando trazer é que a beleza de Deus está em detalhes precisos, né, nos menores detalhes da vida. Só em Deus a gente consegue enxergar a vida assim. Você consegue ver como Deus é perfeito em cada coisinha que Ele faz. Você hoje talvez tenha tido uma frustração. Ou você passou por um acidente ou uma situação terrível que abalou a sua vida. De algum modo, essa coisinha trouxe você aqui. Ou talvez tenha tirado da sua vida algo necessário. De alguma forma, aquilo que você tem hoje é o que você precisa. Deus está cuidando de você. Talvez, meu irmão, minha irmã, alguma coisa que você reclamou demais tenha mexido com a sua vida de tal modo que aproximou mais você de Deus do que antes. Deus, Ele faz essas coisas, Ele age desse jeito. Ele age de um jeito inesperado, usando coisas previsíveis. Impressionante a sabedoria de Deus.
Então, o autor diz assim: esperar do mundo aquilo que não existe nele é desperdiçar trabalho por aquilo que não satisfaz. O profeta Isaías disse: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Isso é o que a gente faz muito sutilmente, inclusive o crente faz isso. A gente busca a nossa alegria nas coisas desse mundo. E você termina o seu dia frustrado, porque nada foi do jeito que você esperava. Que você esperava que fosse assim. Na verdade, você é muito chato, você é muito previsível. E você quer que as coisas sejam do seu jeito. Mas Deus é maior do que nós. Ele faz aquilo que lhe agrada, para a glória dele, para o nosso benefício. Ainda que a gente não entenda, é sempre para o benefício do seu povo. Salmo 126, irmãos. O salmista, ele explica qual é a visão de alguém que trabalha todo dia e faz a mesma coisa todo dia. Salmo 126, versos 5 e 6. O salmista diz assim, Salmo 126, versos 5 e 6. Se com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 58, diz: meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Nosso trabalho não é vão. Essa é a visão de alguém que era entregue à morte todos os dias. O apóstolo Paulo diz, sabia o que ia encontrar, às vezes não, mas no final ele diz, nosso trabalho não é vão. Outra maneira da gente aplicar isso na nossa vida é colocar a eternidade diante dos nossos olhos. Sempre, quando eu vejo essas coisas temporais, quando eu vejo meu carro bater, a minha casa cair, quando eu vejo uma doença pegar o meu filho, a minha família, a eternidade tem que estar estampada nos meus olhos. Então aquilo que é temporário, transitório, que quebra, me decepciona, tem que me jogar para Deus. Quando a gente não faz isso, a gente se torna literalmente mundano. Mundano. E aí mundano é um conceito importante, que eu queria explicar para vocês. Esse mundanismo aqui não é necessariamente você praticar uma coisa impura, imoralidade sexual, falar um palavrão. Mas o mundanismo aqui é quando você é dominado pela criação. E você é uma pessoa ética. Você é uma pessoa religiosa. Você frequenta a igreja e dá o dízimo. Mas de algum modo você é mundano. Porque a sua vida, de algum jeito, ainda é definida. A sua alegria ainda é conduzida pelas coisas que você faz, que você pega, que você planeja. Isso é mundanismo. Isso é mundanismo. Então, não é simplesmente impureza, mas é o sentido de que as coisas temporais têm tomado conta do meu coração. O meu trabalho, o meu dinheiro, o meu entretenimento, coisas boas que Deus deu para mim, para que eu desfrutasse, sempre preocupado demais, assolado, agoniado, preenchido por aquilo que é temporal, transitório. Você se tornou uma pessoa mundana, dominada por esse mundo. A pessoa mundana é uma pessoa que se preocupa muito mais em não faltar o seu trabalho do que não faltar o culto. Isso é uma pessoa mundana. A pessoa mundana é a pessoa que se preocupa muito mais com a carreira do seu filho do que com educá-lo no caminho do Senhor. A pessoa mundana. A pessoa mundana é a pessoa que fica chateada porque o filho tirou uma nota ruim na escola, profundamente chateada. Tá certo, viu? Mas não se preocupa, porque ele ainda não sabe orar, porque ele ainda não lê a Bíblia sozinho.
Isso é mundano. Isso é mundanismo. A sua vida ela é primeiro definida pelo mundo lá fora, por aquilo que Deus deu para você. Você está entendendo? É o que Deus deu para você desfrutar. Mas você adorou aquilo que Deus deu para você. Você se tornou uma pessoa mundana, meu irmão. Porque a sua preocupação é muito mais elevada em ganhar esse mundo. A sua ira, ela é conduzida, ela é despertada, porque você não conseguiu conquistar esse mundo. Isso pode ser muito sutil, porque eu me preocupo mais com as coisas desse mundo do que com minha vida de oração, de meditação da palavra, de comunhão com os irmãos. Isso é mundanismo. Então alguém disse assim: o homem do mundo, ele pode ser ortodoxo no seu credo, ele pode ser moral na sua prática. O homem do mundo tropeça no próprio limiar. Aquilo que ele faz que é bom. Ele colocou o mundo antes de Deus, o tempo antes da eternidade. O que vai ser no final, então? Quando a conta de todo o nosso trabalho tiver de ser prestado? Quando o homem do prazer e o servo do pecado, está falando aqui do homem mundano, estiver diante de Deus. Será que a pergunta não se refletirá na consciência? Que proveito tinhas então daquelas coisas da quais agora vos envergonhais? Cuidado, irmãos, com o mundanismo, que rapidamente isso se transforma em carnalidade. Então aquilo que parece ser bom, essa preocupação legítima que você tem com a sua família, com seus filhos, com o seu dinheiro, quando você coloca acima de Deus, isso se transforma em carnalidade. E você se torna uma pessoa carnal. Essa palavra carnal é interessante, porque é a palavra que a Bíblia usa, Antigo e Novo Testamento, para definir o pecado. Isso é curioso, né? O pecado é a carnalidade. Não é porque o nosso corpo é ruim, não é porque a carne é ruim, mas quando a sua vida é definida por aquilo que se vai, que passa, você se torna uma pessoa transitória, você vai passar logo, você vai morrer. Então a primeira vez que Deus chama as pessoas de carnal foi em Gênesis 6, antes de mandar o dilúvio. O tempo de vocês vai ser de 120 anos, porque vocês se tornaram carnais. Então vocês vão passar. Mas antes deles se tornarem profundamente violentos e imorais, eles se tornaram pessoas mundanas. Mas Paulo diz para nós o quê? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3, 5. Quando a gente chega a isso, irmãos, quando a gente chega à carnalidade, através do mundanismo, por uma mentalidade terrena, sempre buscando lucro, proveito nesse mundo, desprezando as coisas de Deus. Você tem tempo para tudo. Você não tem tempo para guiar a sua família no Senhor. Você não tem tempo para ler a palavra de Deus. Você não tem tempo para orar. Você é mundano e logo vai se tornar carnal. Você tem uma mente secularizada, envolvida pela cultura desse mundo. A sua visão de família, ela é mundana. Você não gosta de ser repreendido por causa da sua visão de casamento. Você é mundano. Você quer ser conduzido pela filosofia desse mundo, pelos pastores desse mundo. E esse mundo está cheio de pastores, professores, psicólogos, filósofos. Eles têm uma visão de mundo, uma visão mundana. Você vem à igreja ouvir a palavra de Deus, você está sendo moldado, sua visão de mundo está sendo modelada, para que você deixe de ser uma pessoa mundana, para que a gente deixe de ser mundano. Então não seja autônomo
Se submeta à palavra de Deus. Abra comigo Lucas, capítulo 12, por favor. Veja a advertência de Jesus, exatamente sobre isso. Lucas, capítulo 12, os versos 16 a 21. Lucas 12, verso 16, assim. Eles proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Razoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aí logo depois disso, veja aí, Jesus traz um precioso ensinamento sobre esse tema que está em voga, né? Sobre a ansiedade. No verso 22, ele diz: dirigiu-se Jesus aos discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. No verso 31, irmãos, ainda, ele termina dizendo assim: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas serão acrescentadas. Não temais ao pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, estará também o vosso coração. As palavras do nosso Senhor Jesus a respeito da ansiedade. Agora volte para Eclesiastes, para a gente concluir. O que Salomão diz a respeito das experiências dessa vida? O verso 8 a 11 termina dizendo assim. Verso 8 a 11. Eclesiastes 1, verso 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram ante nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, mesmo depois de ouvir de tudo, de ver de tudo, a gente nunca está contente, né? Então, Salomão está dizendo aqui, ele passou por isso. A gente vê, os nossos olhos veem tudo, nosso olho consome tudo. A gente busca, né, levanta a cabeça como arrogante, busca enxergar o mundo inteiro, para consumir o mundo inteiro, mas a gente quer mais. Isso que Salomão está falando aqui, gente, parece tão adequado, né, ao nosso tempo. A gente é tão fissurado, dominado, agoniado, frenético, preocupado, rápido, muita informação, o celular na mão, ali engolindo informação desesperadamente, e vendo tudo e conhecendo tudo. E agora você pode ler tudo e andar com a biblioteca na mão, e ter todos os filmes que você quiser na mão. E sua mente está cansada. Você faz um monte de coisa no dia, você vai descansar com o celular na mão. Pega o celular para descansar e você fica mais cansado ainda. Tá mundo cansativo é isso. Salomão está dizendo: a gente não se cansa de consumir, de agarrar, de abraçar. E nada funciona. Tudo é vaidade. Na verdade, tudo é como sempre foi. As coisas voltam à moda, tudo se repete. É assim a vida debaixo do sol, ele diz. Ali usa uma expressão preciosa aqui. Essa é a vida debaixo do sol. Essa expressão que ele usa, irmãos, debaixo do sol, é uma expressão interessante. Ela traz a ideia de perspectiva. Você enxerga a vida a partir daqui.
Quando você vê o mundo daqui, se a vida debaixo do sol. Está dizendo que existe uma vida acima do sol. Em Deus. Por exemplo, Paulo diz assim que aquele que ressuscitou com Cristo Jesus pensa nas coisas do alto. Sua mente está em Cristo, porque Cristo é a sua cabeça. Então você enxerga o mundo a partir de Cristo. Você imagina uma ilustração importante na teologia de Paulo, é que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. E ele está dizendo que a nossa cabeça está no céu. 1 Coríntios capítulo 3, ele diz que nós temos a mente de Cristo, os olhos de Cristo, a gente enxerga a vida a partir de Deus. Calvino, ele usou essa ideia, ele falou que a vida deve ser enxergada, deve ser vista com os óculos da palavra. Então a vida debaixo do sol é isso aí. Você está certo. A pessoa mais deprimida desse mundo está certa. Porque sem Deus, essa é a vida debaixo do sol, correr atrás do vento. Outra expressão importantíssima para Salomão. Então você deve se encher de Cristo, ser consumido por Cristo, saturado de Cristo, dominado pela palavra dele, para que você enxergue a vida como ele vê, para que você seja um com Cristo, e a sua visão do sol seja a visão que Cristo tem do sol, de cima do sol. Sua visão de família seja a visão que Cristo tem do sol, da família. A visão bíblica do trabalho, a visão bíblica da alegria, do entretenimento, do prazer, do dinheiro, do sexo, da música. É isso que Salomão está ensinando para a gente. A gente não vai ver progresso real nessa vida se a gente olhar a vida debaixo do sol, com a mente debaixo do sol, a mente terrena. Mas o pregador ensina a gente a olhar de outro modo. Ele nos ensina a olhar para o sol que nasce e se põe todos os dias de outra forma. Como Davi no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando ele vê o sol, no versos 4 e 5, ele diz: aí pôs uma tenda para o sol, qual como noivo que sai dos seus aposentos se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. O filho de Davi, escreve um livro falando da mesmice do sol. O seu pai ensinou. Como é que a gente olha para o sol com a visão de Deus? Como ele criou a gente. Um propósito, um sentido. O sol, ele está cumprindo a sua missão para o Senhor. Ele não deve ser adorado. A repetição que a gente vê na natureza é um testemunho da bondade de Deus, da ordem de Deus. A regularidade do mundo mostra o cuidado de Deus. O vento sopra ao comando de Deus. As águas correm conforme a ordem dele. Ele acalma o mar. Ele cria um redemoinho. A palavra de Deus diz: pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Salmo 104, verso 3. Em outro lugar, ele diz: porque atrai para si as gotas de água e do seu vapor destila em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Jó 36, 27, 28. Então, em vez de ver aquelas rotinas diárias da natureza que consome o coração chata, ele vê, na verdade, o cuidado de Deus. E o cuidado de Deus não é chato. Ele usa tudo a nosso favor. Grande é a tua fidelidade. Olhar sobre o sol, irmãos, também dá uma perspectiva diferente para as nossas experiências. Existe alguma coisa nova? Talvez não debaixo do sol, mas o Deus que reina sobre o sol sempre está fazendo algo novo. Sempre. Há uma nova aliança no sangue de Cristo Jesus. O sangue que ele derramou na cruz para o perdão dos nossos pecados. Há uma nova vida que surgiu do túmulo vazio.
quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, há um novo coração que Deus dá a todos os que creem nele. Há um novo homem que o Espírito Santo começa a cultivar com santidade. Esse novo homem é tão novo que a Bíblia chama de nova criação, nova criatura. A vida cristã, então, ela não é a mesma coisa de sempre. Deus vivo, que está sentado no trono do universo, ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. E essa é a promessa, irmãos, que a gente deve se agarrar. Que um dia ele trará novos céus e nova terra. Deus que adoramos faz tudo novo. Logo, logo, ele fará isso. Nem todos creem nisso. Ele já começou a fazer. Se você é crente aqui hoje, verdadeiramente, ele deu um novo coração a você. Você não pertence mais a esse mundo. Ele trará o juízo vindouro. As pessoas que não creem nesse mundo olham para essa vida diária, para a rotina da vida, para os séculos que passaram. O apóstolo Pedro disse, e eles dizem assim, em 2 Pedro 3:4, algumas pessoas falam que todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E fala: Jesus não vai voltar. Esqueçam isso. É tudo a mesma coisa. Entenderam? O apóstolo Pedro disse que as pessoas falam aquilo que Salomão disse que elas falam. Elas veem a mesmice do dia e dizem: é isso sempre, esquece o negócio de Deus, ele não vai voltar nunca. É assim que Pedro define essas pessoas, é assim que ele define a incredulidade. Então o que elas dizem, isso parece muito com o que Salomão está falando. Não há novo, nada de novo debaixo do sol. Mas a Bíblia promete, quando esse mundo velho, cansado for destruído, for refeito, Deus fará novos céus e nova terra. Ele fala logo em seguida, 2 Pedro 3:13. Então essa promessa, irmãos, dá esperança ao povo de Deus. E capacita a gente a perseverar até o fim. Como o salmista no Salmo 39 diz: o Senhor é a minha esperança. Eu vou morrer, o Senhor é a minha esperança. Então é exatamente isso. Cristo é o sol da justiça. O justo brilhará como o sol, o reino do seu Pai. Não debaixo do sol. Quando você estiver quebrado, então, lembre-se que essa vida não é o seu destino final. Somos feitos para uma nova vida. Como disse Agostinho: nos fizeste para ti, Senhor. Nosso coração está inquieto até que encontre descanso em ti. Você pode ter o seu coração consolado. Você pode encontrar conforto no Senhor. Por causa do pecado, isso não vai ser absoluto. Você vai ainda chorar muito, se decepcionar demais, principalmente consigo mesmo. Mas essa é a vida para esse mundo aqui. Uma alegria que se coloca acima dessas coisas. Uma satisfação, um preenchimento acima dessas coisas. Você não vai parar de pecar nessa vida aqui. Mas você vai lutar contra o pecado. Você vai continuar correndo firme, esperançoso, atrás de uma alegria que já começou a ser dada a você. Então eu concluo, irmãos, com uma pergunta e um convite da Escritura do Senhor Jesus. Mateus 16:26, ele diz: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma? Mas antes disso, no capítulo 11, verso 28, ele fala: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nosso Senhor Jesus, então, ele é o nosso consolo e o nosso conforto, agora e para sempre. Amém.